Você acha que o sertão é só poeira e silêncio? E se eu te disser que foi o canto miúdo de um passarinho que revelou o esconderijo do rei do cangaço? Imagine a caatinga estendida como um manto árido, o sol rachando a terra como desabafo, de uma natureza que insiste em resistir. Nesse cenário implacável, cada som vira notícia, cada pedra pode abrigar um vulto faminto por justiça ou vingança. O vento quente entra pela fresta da barraca improvisada, onde Lampião cochila, exausto de tanta perseguição e de tantas alianças quebradas. As asas ligeiras do pássaro pousam num galho seco e um gorjeio breve corta a noite como fio de navalha. É nesse instante que o coração do bando dispara, pois sabem que qualquer ruído estranho pode significar a chegada de jagunços ou da volante. Mas ninguém imagina que o verdadeiro alarme virá daquele canto suave, quase despercebido. Você vai entrar nessa história com o peito acelerado, sentir o cheiro da terra ressecada só de lembrar da chuva que nunca desceu, ouvir o estalo das botas na areia fina e perceber como o menor dos detalhes pode virar instrumento de sobrevivência. Prepare-se para uma trama de honra e traição, coragem e medo, onde cada personagem carrega cicatrizes e segredos mais profundos que a seca do Cariri. Vamos revelar o momento exato em que o canto tímido de um passarinho desencadeia a caçada mais ousada que o sertão já presenciou. Se essa história já fez seu sangue pulsar de expectativa, deixa o like, se inscreve no canal Sangue no Sertão e se prepara para mais capítulos cheios de poeira, bala e bravura. Manda um abração para o Josimar de Curitiba, para Maria de Patos, para o Zé de Mossoró e para Dona Teresa de Campina Grande. Valeu pela força, seus cabras da peste. Agora me conta aqui nos comentários. De qual trecho desse sertão você está me ouvindo? Por Padre Inciso e meu chapéu de couro. Se não se inscrever, vai comer buchada fria. Mete o like e comenta de onde tu tá assistindo, viu? A noite não tem pressa no sertão. O calor do dia vai embora devagar, mas o suor, esse fica grudado na pele. É quando o sol se esconde que a verdadeira batalha começa. Lampião, o rei dos cangaceiros, sabia disso. Mas naquela noite no esconderijo, a tensão estava diferente. O vento, que antes vinha quente, agora parecia frio, e os mandacaros, aqueles espinhos endurecidos da caatinga, estavam mais silenciosos do que nunca. Algo estava errado. Virgulino estava deitado, os olhos fechados, mas não dormia. O estalo das folhas secas e o farfalhar do vento pareciam mais altos do que o normal. Algo o incomodava, e ele não sabia o que era. O bando estava disperso, ainda arrumando as mochilas e armamentos. Mas ele sentia no peito que aquela noite seria marcada por algo fora do comum. De repente, no silêncio, uma melodia suave corta a atenção. Um passarinho, tão pequeno quanto insignificante para qualquer outra. Pessoa, solta seu canto agudo, um alerta. Um canto que foi ouvido longe, muito longe, por quem não devia ouvir. Lampião abriu os olhos, alertado, e o som se repetiu, mas agora com mais insistência. Esse danado tá cantando demais, resmungou ele, levantando-se devagar. Não era o canto que o inquietava, mas a possibilidade de que algum homem da volante estivesse por ali, escutando também. E o que parecia ser apenas um passarinho, logo se tornou o menor, mas mais certeiro traidor que ele poderia imaginar. Cuidado, Lampião, é a voz do perigo se anunciando, disse um dos cangaceiros, conhecido por todos como Zé do Brejo, o mais atento do bando. Ele já tinha ouvido histórias de como até os menores sinais no sertão podiam ser a chave para um grande desastre. A tensão crescia como o medo de uma tempestade silenciosa. Lampião, no entanto, não hesitou. Vamos sair antes que esse passarinho acabe de entregar nossa vida, disse ele, com o tom de quem já havia enfrentado muitos adversários e sabia que a caatinga poderia ser tanto aliada quanto inimiga. Mas enquanto o bando se preparava para fugir, a dúvida ficou no ar. O que mais o passarinho poderia ter revelado? O som de suas asas, batendo contra a noite, era agora um lembrete de que até mesmo a natureza tinha seu próprio código de lealdade e traição. No sertão, ninguém estava a salvo, nem mesmo de um canto. O sertão, com sua dureza e desolação, parece um palco perfeito para quem vive à margem da lei. Mas o som do passarinho,
com seu canto que agora ecoava pela caatinga, tinha um efeito diferente no coração dos cangaceiros. Ao contrário de quem ouve esse canto como simples ruído da natureza, Lampião sabia que por trás de cada melodia do sertão existia uma mensagem. E se alguém estivesse ouvindo, não seria apenas a voz do vento ou o canto do pássaro. A volante estava perto. Lampião sentia. O vento que antes era quente, agora parecia carregar a promessa de um encontro iminente. O céu ainda estava sem estrelas, mas o calor parecia mais forte, quase como se o sertão estivesse preparando o cenário para mais uma batalha. O canto do passarinho, no fundo, era só o começo. A voz do sertão havia sido ouvida. E agora, as palavras seriam trocadas com balas. "Fechem as bocas e apertem os fuzis!" ordenou Lampião, com a mesma firmeza que ele usava nas decisões mais difíceis. Ele sabia que o tempo de agir estava por vir, e cada segundo contava. A cada passo, a cada movimento, o cangaceiro sentia o peso do que poderia acontecer se a volante estivesse mais próxima do que imaginavam. "Virgulino, é melhor a gente se espalhar. Se eles já estão por aqui, não dá para esperar, não", sussurrou Zé do Brejo, o mais cauteloso dos cangaceiros. Lampião olhou para o céu. A caatinga estava escura, mas os olhos do líder eram como lanterna que iluminava até a alma. "Não, Zé. Vamos fazer o que eles não esperam. Se tem alguém lá fora, vai pensar que estamos fugindo. E é aí que a surpresa vai acontecer. Quando eles menos esperarem, vão cair na nossa emboscada." E o que parecia ser um simples canto de passarinho se tornava agora um aviso fatal. A estratégia de Lampião era simples, mas mortal. A volante não sabia que, atrás daquelas pedras e arbustos secos, estava um bando que conhecia o sertão melhor do que os próprios coronéis e seus jagunços. E a caatinga, sempre traiçoeira, dava a eles a vantagem da surpresa. Enquanto o bando se posicionava, o vento uivava, como que anunciando a aproximação do perigo. Mas nem todos estavam preparados para o que estava por vir. A caatinga sabia, mais do que eles podiam imaginar. E o destino, mais uma vez, parecia ter traçado um caminho que só os cangaceiros de Lampião poderiam seguir. O sertão, essa terra de seca e sofrimento, tinha suas próprias regras, e quem não as conhecesse, pagava caro. Lampião sabia que a natureza do lugar podia ser tanto amiga quanto inimiga, e naquela noite, ele se tornaria mais astuto do que nunca. A estratégia estava sendo desenhada com a precisão de um mestre artesão que usa a caatinga como ferramenta e sua mente como lâmina afiada. O bando, agora em silêncio absoluto, se espalhou entre as rochas e os mandacaros. A sensação de estar sendo observado era inconfundível. Lampião, com os olhos atentos, viu o movimento dos cangaceiros se ajustando às sombras da noite. Cada um sabia o papel que tinha naquela armadilha. Mesmo o menor movimento poderia comprometer a surpresa. A distância entre o esconderijo e a linha da volante estava curta. Não mais que meia hora, talvez menos, e os homens de farda surgiriam, como fantasmas do sertão, cegos e confiantes demais em sua superioridade. Lampião, sempre calculando cada passo, sabia que o momento de atacar seria quando a primeira linha da volante estivesse ao alcance de suas espingardas. A caatinga seria sua aliada, como sempre foi. Mas o que o cangaceiro não sabia era que o canto do passarinho tinha sido mais do que um simples aviso. Ele era uma armadilha bem montada pelos próprios homens da volante. O passarinho não estava só cantando para alertar os cangaceiros sobre a aproximação da volante. Ele estava cantando para os soldados, conduzindo-os diretamente até o esconderijo de Lampião, sem que ninguém percebesse. "Eles sabem", disse Zé do Brejo, o mais desconfiado do bando. Seus olhos, apertados pela escuridão, fixaram-se no horizonte. Aquele passarinho foi o bicho que entregou a gente. Lampião, com um sorriso irônico no rosto, respondeu: "Quem se acha mais esperto que o sertão acaba se enganando, Zé. Eles caíram na nossa emboscada. Agora é hora de fazer o que a gente faz de melhor." O primeiro tiro foi disparado sem aviso, e o estalo do fuzil ecoou pela caatinga como um trovão distante. A volante,
agora cercada e sem saber o que acontecia, reagiu imediatamente. Mas para os cangaceiros, a batalha já estava decidida. Eles estavam em casa, na sua terra, no seu terreno, onde cada buraco, cada rocha, era uma armadilha esperando para ser disparada. Os soldados da Volante, encurralados, tentavam avançar, mas a Caatinga engoliu seus passos. Não havia espaço para escapar. Cada buraco, cada árvore retorcida, fazia parte do plano de Lampião. A Caatinga é minha aliada, eles nunca vão entender como é lutar aqui, ele murmurou, observando os homens da Volante caírem um a um. O som do tiroteio era a única coisa que preenchia o vazio da noite. E o passarinho? Agora ele estava em silêncio, mas seu canto havia cumprido sua missão, levar a Volante até a sua própria queda. E Lampião, com a astúcia que só ele tinha, sabia que o sertão, uma vez mais, tinha mostrado quem estava no comando. A poeira ainda pairava no ar, misturando-se com o calor da batalha. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de ecos de tiros e gritos abafados pela imensidão do sertão. Lampião, com os olhos fixos à distância, observava os últimos membros da Volante tentarem escapar. Eles estavam quebrados, desorientados. A emboscada fora um sucesso absoluto, mas Virgulino sabia que, no sertão, a vitória nunca era plena, nunca era eterna. Não podemos deixar nenhum deles escapar, Lampião, disse Zé do Brejo, o mesmo homem que, no início da emboscada, tinha mostrado sua desconfiança. Mas o cangaceiro sabia que, para ser o rei do sertão, precisava ser implacável. O que se ganhava hoje podia se perder amanhã. Acaba com eles sem piedade. Ninguém vai ficar vivo para contar história. Lampião respirou fundo. A respiração estava pesada, não pela luta, mas pela alma. Ele sabia que a morte no sertão era um ciclo que nunca terminava. O sangue derramado hoje alimentaria o ódio amanhã. A vingança nunca encontrava descanso. Os cangaceiros avançaram, mas Lampião levantou a mão. Calma, meus cabras, calma. Vamos deixar que eles sintam a dor da incerteza. Ele queria ver até onde os soldados da Volante poderiam ir, até onde o medo os carregaria. O medo no sertão era a arma mais afiada que existia. Lampião, com sua mente afiada, sabia que a incerteza era a verdadeira tortura. Dá tempo para eles pensarem na fuga. No fim, todos vão correr para o inferno do mesmo jeito. A voz do rei do cangaço não era de raiva, mas de uma tristeza amarga, de alguém que já tinha visto o suficiente para saber que não havia outra forma de viver ali. Enquanto o bando se preparava para avançar e dar cabo dos homens da Volante, Lampião fixou os olhos em um soldado que, ao longe, tentava escapar, tropeçando nas pedras da Caatinga. O soldado era jovem, com os olhos cheios de pânico, os pés descalços e sujos de lama. Ele parecia ser o mais fraco do grupo, o que mais sentia o peso da fuga. O cangaceiro deu um passo em direção ao soldado, seus pés firmes na terra seca, e o bando ficou parado, esperando sua decisão. Lampião olhou para o jovem, que já sabia que sua vida estava perdida. Mas ele também sabia que não seria uma morte rápida. A morte no sertão tinha uma maneira própria de se fazer. Vem, cá, cabra. Vem conversar com o rei do cangaço, Lampião chamou, com uma voz suave, mas carregada de um poder que fazia a Caatinga tremer. O soldado, paralisado pela dúvida e pelo medo, não sabia o que fazer. Ele sabia que, ao se aproximar, estava selando seu destino. Mas ele também sabia que a misericórdia não existia no sertão. "O que você vai fazer comigo?" perguntou o soldado, seus olhos baixos, sem coragem de olhar para o homem que controlava o sertão. Lampião olhou para ele com um sorriso que não era de prazer, mas de compreensão. "Eu não vou te matar, cabra. Vou deixar você viver com a vergonha. Você vai voltar para casa, contar que foi Lampião que deixou você ir embora. Isso é mais pesado do que a morte." O soldado engoliu em seco. O que Lampião disse não era uma sentença, era um castigo que era muito mais cruel do que a morte em si.
Ele sabia que viveria com aquela vergonha na memória. A vergonha de ser derrotado por alguém tão temido e respeitado como Lampião. Era uma humilhação que ele nunca se livraria. A caatinga, com suas sombras e o calor da noite, absorveu o cenário. O soldado, ainda tremendo, recuou para trás, sem saber para onde ir, mas já sabendo que a verdadeira batalha não era contra os cangaceiros, mas contra o peso do que havia acabado de viver. E Lampião, com seus olhos vazios de emoção, voltou para o grupo. Isso é o sertão. Não existe vitória sem que a dor da vingança nos acompanhe. A gente mata o corpo, mas nunca a alma. Vamos, meus cabras, a luta continua. O sertão nunca perdoa, e a nossa justiça não conhece fim. A poeira ainda pairava no ar, misturando-se com o calor da batalha. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de ecos de tiros e gritos abafados pela imensidão do sertão. Lampião, com os olhos fixos à distância, observava os últimos membros da volante tentarem escapar. Eles estavam quebrados, desorientados. A emboscada fora um sucesso absoluto, mas Virgulino sabia que no sertão a vitória nunca era plena, nunca era eterna. Não podemos deixar nenhum deles escapar, Lampião, disse Zé do Brejo, o mesmo homem que no início da emboscada tinha mostrado sua desconfiança. Mas o cangaceiro sabia que para ser o rei do sertão precisava ser implacável. O que se ganhava hoje podia se perder amanhã. Acaba com eles, sem piedade. Ninguém vai ficar vivo para contar história. Lampião respirou fundo. A respiração estava pesada, não pela luta, mas pela alma. Ele sabia que a morte no sertão era um ciclo que nunca terminava. O sangue derramado hoje alimentaria o ódio amanhã. A vingança nunca encontrava descanso. Os cangaceiros avançaram, mas Lampião levantou a mão. Calma, meus cabras, calma. Vamos deixar que eles sintam a dor da incerteza. Ele queria ver até onde os soldados da volante poderiam ir, até onde o medo os carregaria. O medo no sertão era a arma mais afiada que existia. Lampião, com sua mente afiada, sabia que a incerteza era a verdadeira tortura. Dá tempo para eles pensarem na fuga. No fim, todos vão correr para o inferno do mesmo jeito. A voz do rei do cangaço não era de raiva, mas de uma tristeza amarga, de alguém que já tinha visto o suficiente para saber que não havia outra forma de viver ali. Enquanto o bando se preparava para avançar e dar cabo dos homens da volante, Lampião fixou os olhos em um soldado que, ao longe, tentava escapar, tropeçando nas pedras da caatinga. O soldado era jovem, com os olhos cheios de pânico, os pés descalços e sujos de lama. Ele parecia ser o mais fraco do grupo, o que mais sentia o peso da fuga. O cangaceiro deu um passo em direção ao soldado, seus pés firmes na terra seca, e o bando ficou parado, esperando sua decisão. Lampião olhou para o jovem, que já sabia que sua vida estava perdida. Mas ele também sabia que não seria uma morte rápida. A morte no sertão tinha uma maneira própria de se fazer. Vem, cá, cabra. Vem conversar com o rei do cangaço, Lampião chamou, com uma voz suave, mas carregada de um poder que fazia a caatinga tremer. O soldado, paralisado pela dúvida e pelo medo, não sabia o que fazer. Ele sabia que, ao se aproximar, estava selando seu destino. Mas ele também sabia que a misericórdia não existia no sertão. "O que você vai fazer comigo?" perguntou o soldado, seus olhos baixos, sem coragem de olhar para o homem que controlava o sertão. Lampião olhou para ele com um sorriso que não era de prazer, mas de compreensão. "Eu não vou te matar, cabra. Vou deixar você viver com a vergonha. Você vai voltar para casa, contar que foi Lampião que deixou você ir embora. Isso é mais pesado do que a morte." O soldado engoliu em seco. O que Lampião disse não era uma sentença, era um castigo que era muito mais cruel do que a morte em si. Ele sabia que viveria com aquela vergonha na memória. A vergonha de ser derrotado por alguém tão temido e respeitado como Lampião. Era uma humilhação que ele nunca se livraria. A caatinga, com suas sombras e o calor da noite,
absorveu o cenário. O soldado, ainda tremendo, recuou para trás, sem saber para onde ir, mas já sabendo que a verdadeira batalha não era contra os cangaceiros, mas contra o peso do que havia acabado de viver. E Lampião, com seus olhos vazios de emoção, voltou para o grupo. Isso é o sertão. Não existe vitória sem que a dor da vingança nos acompanhe. A gente mata o corpo, mas nunca a alma. Vamos, meus cabras, a luta continua. O sertão nunca perdoa, e a nossa justiça não conhece fim. A manhã chegou sem aviso, como sempre no sertão. O sol nasceu ardente, queimando o chão que já parecia ter sido cozido à força da própria natureza. O bando de Lampião estava em movimento, mas o cansaço da batalha ainda era visível nas expressões de cada cangaceiro. As mochilas pesadas, os rifles carregados, o suor escorrendo pela testa de cada um. Mas para eles, esse desgaste fazia parte do jogo. No sertão, o peso não é só físico, é também moral, emocional. Lampião caminhava à frente do bando, como sempre, com uma postura imponente. Mas os olhos, aqueles olhos que tantas vezes refletiram a coragem, agora estavam sombrios. A vitória da noite anterior ainda ecoava nos seus pensamentos, mas ele sabia que aquele momento de aparente paz não duraria. No sertão, a paz era sempre temporária, e a morte, como uma sombra, sempre estava a espreitar. «Chefe, tem algo nos seus olhos hoje», disse Zé do Brejo, com um tom de preocupação, enquanto observava o líder com a testa franzida. «Não sei. Parece que você viu algo que ninguém mais viu». Lampião parou de caminhar por um instante. O vento quente levantava a poeira à sua volta, mas ele parecia imune àquela paisagem seca. Ele não estava ouvindo as palavras de Zé. Seu olhar estava distante, perdido em algum lugar que só ele compreendia. «Não é nada, Zé. O sertão tem isso. Nos engole, nos consome. A gente é só um pedaço da terra, e a terra vai puxando a gente de volta. Só isso». Zé ficou em silêncio. Sabia que Lampião nunca falava de suas angústias, mas algo no jeito dele deixava claro que aquela vitória, ao contrário do que o bando pensava, não tinha o sabor doce que imaginavam. Para o rei do cangaço, a cada inimigo caído, a cada vitória conquistada, uma parte dele morria também. O sertão cobrava muito mais do que ele poderia devolver. À medida que o grupo avançava pela caatinga, Lampião sentiu a presença de algo mais além de suas forças, algo que ele já não podia mais controlar. Como se o próprio sertão tivesse se tornado um espelho da sua alma. O olhar de Virgulino estava mais pesado, mais fechado. Ele sabia que não poderia seguir em frente com o peso de tantas mortes, de tantas traições e, acima de tudo, com o fardo de ser quem era. O bando estava tão acostumado à violência que mal notavam que o próprio líder começava a se perder. O sertão nunca perdoa, e Lampião estava descobrindo isso da maneira mais difícil. O fardo de ser o rei do cangaço não era só carregar o nome. Era também carregar a solidão e a angústia de viver em um ciclo de vingança que nunca tinha fim. Vai fundo, chefe. O sertão nunca deixa a gente em paz. Mas mesmo assim, o senhor é o rei dessa terra, disse Zé, tentando devolver ao amigo a confiança que estava se perdendo aos poucos. Lampião olhou para ele, mas sua expressão não se alterou. Ele sabia que, por mais que tivesse o controle de tudo ao seu redor, nada podia controlar o que sentia por dentro. O sertão tinha suas regras, mas a maior de todas era que ninguém, nem mesmo o maior de seus filhos, escapava do peso da solidão. E enquanto o bando se preparava para o próximo movimento, Lampião se virou para o horizonte. O céu estava limpo, mas o vento trazia um cheiro de algo distante, algo que ele não podia definir. Mas no fundo ele sabia que onde quer que estivesse, a justiça do sertão sempre voltaria para cobrar. Vamos continuar, meus cabras. O sertão é grande, mas não maior do que a nossa coragem. E o mundo vai ver o que é lutar de verdade. Aqui, ninguém foge do que é. O sol estava alto, queimando a terra com sua ira implacável. O bando seguia sua marcha, os passos pesados e o suor escorrendo das testas, mas o tempo parecia estar contra eles. Não havia descanso no sertão, e quem tentasse buscar alívio nas sombras das árvores secas se enganava.
Aquele não era um lugar de alívio, mas de resistência. A caatinga só dava espaço para quem tinha coragem de enfrentá-la de peito aberto. Mas algo estava diferente com Lampião. Seus olhos, antes sempre firmes, estavam inquietos. Ele olhava para o horizonte com uma mistura de cansaço e dúvida. Zé do Brejo, o mais atento do bando, percebeu a mudança. Ele sabia que, por mais forte que fosse Lampião, havia algo que até o rei do cangaço não podia controlar. O peso de uma vida inteira de escolhas e de sangue. Chefe, tem alguma coisa errada. O senhor não é de ficar assim. Tá com a cabeça longe, disse Zé, se aproximando de Lampião enquanto o bando seguia pela trilha estreita. Lampião parou de caminhar e olhou para o amigo. A caatinga estava em silêncio, como se a própria terra tivesse ouvido a conversa. Ele não sabia como dizer o que estava sentindo, mas Zé, com seu jeito direto, já sabia. Não é fácil, Zé. Eu sou o rei do cangaço, mas isso não me livra da dor, nem do peso que carrego. A morte, a vingança, a solidão. A cada vitória, me sinto mais distante do que eu fui. Eu estou vendo o que essa vida está me fazendo, e cada vez mais parece que o sertão me consome. O silêncio tomou conta do momento. Zé sabia que não poderia tirar aquilo do peito de Lampião. O sertão, com suas secas e com seus fantasmas, era um lugar onde se escondiam mais do que apenas caatinga e mandacaros. Ele sabia que, no fundo, o cangaceiro líder estava perdendo a batalha contra algo que nem o mais afiado punhal poderia cortar. A dúvida sobre sua própria vida, sobre suas escolhas. Chefe, o senhor não é só rei do cangaço. O senhor é o coração do sertão. Não deixa que esse peso te enfraqueça, não. O sertão é duro, mas é a nossa casa, a nossa luta. A dúvida é o pior inimigo, porque ela entra sem ser convidada e destrói tudo. O senhor tem que lembrar de quem é, de quem nos trouxe até aqui. Lampião olhou para o céu. Aquelas palavras, simples como o vento, tocaram seu coração. Ele sempre soubera que o sertão não era lugar para fracos, mas agora, o que ele não percebia era que sua luta não era apenas contra os coronéis e a volante. Sua maior batalha era contra a sensação de que, talvez, ele estivesse se tornando o próprio monstro que tanto odiava. Zé, a gente carrega o sertão no peito, mas também a dor dele. O que me faz continuar é o que me faz morrer um pouco, a cada dia. Eles seguiram mais um pouco, sem dizer mais nada. O silêncio entre eles era pesado, mas compreensível. O vento levantava a poeira do caminho, e o sol queimava como se quisesse acabar com tudo. Lampião, mesmo com o peso da dúvida em sua alma, não poderia mais voltar atrás. O sertão não permitia isso. Vamos, meus cabras, o sertão é nossa casa e é onde temos que lutar até o fim. Vamos fazer história. E com essas palavras, Lampião voltou a caminhar, mas algo dentro dele tinha mudado. A dúvida ainda o acompanhava, mas a força da caatinga, a dureza do sertão e o grito do povo o impulsionaram para a frente. Mesmo que a cada passo ele sentisse o peso do destino, ele sabia que não havia mais como voltar atrás. O dia parecia ter se arrastado como o próprio sertão. O calor já não fazia mais sentido e o cansaço era quase um estado permanente. Lampião, com o rosto marcado pela poeira e pela luta, ainda guiava o bando com firmeza. Mas, a cada passo, sua mente se perdia mais no labirinto da dúvida. Ele sabia que o fim da estrada estava mais próximo do que nunca, mas não sabia onde ela terminaria. O bando, agora mais silencioso, sentia a mudança. A cada parada, Lampião parecia mais distante, mais introspectivo. Os cangaceiros, acostumados com o fogo e a fúria de seu líder, começavam a perceber que algo maior estava se passando. O sertão, com seu calor abrasador, não era só um lugar de sobrevivência, era uma prisão. E Lampião sabia disso melhor que ninguém. O que parecia ser sua força, agora parecia uma prisão de alma, um fardo que ele já não sabia se conseguiria carregar por mais tempo. Chefe, vamos parar um pouco? Esse calor vai acabar com a gente, disse um dos cangaceiros, com a voz cansada. Precisamos de água,
de descanso. A caatinga não vai nos devorar só por causa de uma briga. Lampião olhou para ele com os olhos vazios, como se a resposta estivesse longe demais para alcançá-lo. Água, descanso. O sertão não dá nada de graça, e a gente não vai se render a ele. Sua voz era mais grave, como se cada palavra saísse, com o peso de uma verdade dura demais para ser aceita. Zé do Brejo, o mais próximo de Lampião, se aproximou dele com cautela. Virgulino, você já não é mais o mesmo. Eu sei que o sertão pesa, mas o senhor não pode deixar que ele vença. A gente por dentro. Lampião não respondeu de imediato. O som da caatinga, com o farfalhar dos mandacaros e o canto distante de algum pássaro, era a única coisa que preenchia o ar. O sertão, como sempre, estava em silêncio, mas o silêncio era mais opressor do que nunca. Eu sei, Zé, mas não. Tem jeito. A estrada já está marcada. Não tem mais volta. Não importa o que a gente faça. O sertão já escreveu o nosso destino. Lampião levantou os olhos para o céu, observando as nuvens que começavam a formar um cenário de tempestade. Distante. Tudo o que fizemos, todas as batalhas, as vitórias, o sertão sempre cobra. A gente não pode escapar disso. Zé, por mais que tentasse compreender, sabia que não poderia convencer o líder a voltar atrás. Lampião já não estava, mais apenas fugindo dos homens da Volante. Ele estava fugindo de algo mais profundo, da própria morte, que já o acompanhava há tanto tempo. O senhor tem razão, a estrada é uma só, e o sertão nos prende nela. Mas, Virgulino, mesmo no fim, a gente ainda pode ser quem somos. O senhor ainda é o rei dessa terra, disse Zé, tentando trazer algum consolo ao amigo. Mas no fundo, ele sabia que palavras não poderiam mais salvar alguém que já tinha se perdido nas próprias escolhas. A tempestade distante parecia agora mais próxima. O vento começou a aumentar e a poeira se levantou, criando um manto de escuridão sobre o caminho. Lampião, com seus olhos fixos no horizonte, sabia que o final estava chegando. E sabia também que, não importa quantas vitórias tivesse conquistado, o sertão nunca deixaria ninguém sair imune. Vamos seguir. O fim já está lá na frente. E nada vai impedir a nossa marcha, disse Lampião, com a voz firme, mas os olhos tristes. Ele se virou para o bando e, com um aceno de cabeça, indicou o caminho. A estrada seguia em frente, sem promessas de alívio, apenas com a certeza de que no sertão o fim sempre chega. E, por mais que tentássemos nos esconder, ele sempre nos encontra. O bando seguiu sem mais palavras. O silêncio era o único companheiro naquele momento. O sertão, mais uma vez, se mostrava como a verdadeira prisão de suas almas. E Lampião, o rei de todas as lendas, sabia que a única estrada que restava era a que levava até o seu próprio destino. O tempo não é amigo de ninguém no sertão. A cada passo, o calor parecia ainda mais insuportável, e a sensação de que a luta nunca acabaria estava impregnada em cada cangaceiro do bando. A caatinga, com sua beleza seca e silenciosa, havia se tornado a prisão e o campo de batalha de suas vidas. A cada curva no caminho, o peso do destino parecia ficar mais pesado. Mas Lampião não parava. Não havia espaço para desistir. O bando estava exausto, com o suor escorrendo pelos rostos, cansados, os corpos quase sem forças. Os rifles ainda estavam firmes, mas o espírito dos homens parecia frágil. A dúvida que habitava os olhos de Lampião havia se espalhado para todos. Até mesmo os mais corajosos estavam começando a questionar o que realmente valia a pena lutar, e se o fim estava mais próximo do que imaginavam. Chefe, é melhor a gente parar e pensar no que estamos fazendo, disse Zé do Brejo, com um tom de urgência que, pela primeira vez, não soava como desconfiança, mas como desespero. Nós fomos longe demais. Os homens da Volante, os coronéis, eles estão chegando. Vai ser nossa última batalha, mas não sei se a gente aguenta. Lampião olhou para Zé, mas não disse nada. O vento seco passava, levantando a poeira e deixando o cheiro da terra quente no ar. A sensação de que o fim estava próximo não era mais uma possibilidade, mas uma certeza.
Lampião sabia que a última emboscada seria mais do que uma luta. Seria o fim da estrada. A última emboscada já começou, Zé. O sertão é o campo de batalha. E quem não luta até o último suspiro não vale nada nesse mundo, disse Lampião, com uma frieza que não escondia o vazio que sentia por dentro. O bando avançava, cada passo mais silencioso, como se tentassem não chamar a atenção da volante que estava mais próxima a cada hora. Eles sabiam que a Caatinga não perdoaria um único erro. Lampião tinha planos, e esses planos iam além do simples confronto. A estratégia era clara: atrair os homens da volante para uma armadilha final, onde a vitória ou a morte se decidiriam com uma única rajada de tiros. Mas havia algo mais naquele campo de batalha. Algo que Lampião sentia na pele, mas que não conseguia explicar. O sertão, com seus ventos implacáveis, parecia saber mais sobre ele do que ele mesmo. Ele tinha a sensação de que a última emboscada seria mais do que uma luta entre cangaceiros e policiais. Era uma luta contra si mesmo, contra o destino que ele mesmo tinha traçado. E quando a noite caiu, a tensão aumentou. O bando se posicionou nas pedras e nas árvores secas, esperando o momento certo. Lampião estava à frente, com seus olhos penetrantes, sempre atentos. Ele sabia que ali, naquelas horas silenciosas, a decisão final seria tomada. A vitória ou a morte. Não havia mais espaço para outro resultado. Preparem-se. Quando eles se aproximarem, vamos dar o golpe. O sertão não pode nos derrotar. E a gente não vai morrer sem lutar até o fim. Lampião gritou para o bando, com a coragem de quem sabia que aquele momento seria eterno. O destino do cangaço estava selado. Os soldados da volante, confiantes e arrogantes, vinham se aproximando sem saber o que os aguardava. Eles achavam que estavam prestes a capturar o bando de Lampião e por fim aquela história. Mas o sertão não era apenas a terra de morte. Ele também era o lugar onde as lendas nasciam. E Lampião, com sua coragem e astúcia, estava prestes a fazer mais uma história. E então, o confronto começou. O estalo dos rifles, a poeira levantada pelas botas, o som de um sertão que se tornava palco de mais uma batalha, onde só a coragem, a esperteza e a força iriam decidir quem saía vencedor. Mas no fundo, Lampião sabia que o sertão nunca perdoaria. E que o fim de sua jornada, de alguma forma, já estava escrito nas marcas da terra. A batalha estourou como um trovão no sertão, espalhando seu eco pelas pedras secas e pelos mandacaros. O som dos rifles cortava o silêncio da noite, e cada rajada de bala fazia o ar ferver. O vento quente que se levantava parecia mais uma fumaça de fogo, espalhando o cheiro de pólvora e sangue pela Caatinga. Lampião, com a calma e frieza de quem já sabia o que estava por vir, estava à frente, comandando o bando. Os soldados, da volante, desorientados pela ferocidade do ataque, reagiam com pressa, tentando formar uma linha defensiva. Mas a Caatinga mais uma vez estava ao lado dos cangaceiros. Eles conheciam cada caminho, cada pedra, cada esconderijo. A volante, por mais bem equipada que fosse, não tinha a mínima chance contra a astúcia de Lampião e seu bando. Fogo! Meus cabras! Não deixem um homem vivo! Lampião gritou com a voz rasgada pela raiva e pela determinação. Seus olhos estavam fixos na linha da volante, e o foco de sua mente era implacável. A luta era feroz. E no meio do tiroteio, Lampião sentiu uma dor no peito. Mas não era uma dor física. Era uma dor profunda, que vinha da alma. Ele sabia que aquele confronto seria diferente. Não era apenas mais uma batalha. Era a última. Enquanto a poeira se espalhava pelo campo de batalha, Lampião viu o que parecia ser o fim da linha. Ele avistou um soldado da volante, o mais jovem de todos, correndo para a frente. O rosto do soldado estava cheio de medo, mas também havia algo mais ali. Uma vontade de lutar, uma força invisível. Lampião o reconheceu de longe, não como um inimigo, mas como alguém que estava vivendo o mesmo inferno. Um reflexo dele, próprio. Mas não havia mais tempo para sentimentalismos. O sertão não deixava espaço para fraquezas. Lampião apertou os dentes,
levantou sua espingarda e, com um único movimento, disparou. O som da bala atravessou o ar e o jovem soldado caiu. Mas antes de cair, ele olhou nos olhos de Lampião, como se soubesse que ambos estavam perdidos no mesmo destino. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o tiroteio. Lampião permaneceu parado, a arma ainda fumegante, os olhos fixos no corpo do soldado. Ele sabia que não havia mais volta. O ciclo estava se fechando e não havia mais espaço para dúvidas. Mas algo dentro dele se partiu naquele momento. Ele não queria mais matar, não queria mais lutar. Mas o sertão exigia e ele não podia fugir. Vamos acabar com isso. Se é para cair, que seja de pé, que seja com coragem, gritou Zé do Brejo, indo para a frente do bando sem hesitar. A luta continuava, implacável. Mas ao fundo, Lampião ouviu algo que não podia ignorar. Um grito. Não era um grito de guerra, mas um grito desesperado. Era o grito de um homem que sabia que tudo tinha acabado, que sabia que o fim estava chegando. Lampião virou-se rapidamente e viu um dos seus cangaceiros sendo cercado pelos soldados da volante. Era o fim para ele. Mas o cangaceiro, com a última força que lhe restava, puxou sua faca e, com um último suspiro, foi para cima dos soldados, levando consigo mais um para a morte. O grito do cangaceiro foi abafado pelo som do último disparo. A batalha estava perdida. Mas não era o fim da história. Lampião sabia que o sertão, com todas as suas durezas, não deixaria que sua lenda morresse. Mesmo que ele caísse ali, o nome de Lampião seria eterno, marcado no coração da Caatinga, nas marcas da terra, na alma do povo. A última emboscada tinha sido dada, mas a última palavra ainda não havia sido dita. No sertão, até a morte tinha um jeito de voltar e cobrar. E Lampião sabia disso. A noite caiu sobre o sertão com uma escuridão profunda, abafando os sons da batalha. O silêncio era mais denso do que a poeira que ainda pairava no ar. Lampião estava caído, mas não derrotado. Ele sentia o sangue escorrendo, sentia a vida se esvaindo lentamente, mas sua mente estava clara. O cansaço físico era insuportável, mas o espírito de luta, esse, nunca o abandonaria. Era assim que o sertão se levava, como uma terra que exige mais do que qualquer um pode oferecer. Enquanto ele tentava respirar, os sons da luta ao redor se tornaram distantes. Ele sentia o cheiro da caatinga, o calor da terra seca ainda presente, como se o sertão fosse sua alma. Ele sabia que a vida de um cangaceiro era curta, mas intensa, e embora o fim estivesse diante dele, ele não sentia medo. Ao contrário, havia uma estranha sensação de paz. Ele sabia que sua história, sua lenda, não terminaria ali. Os cangaceiros do seu bando ainda resistiam, lutando com a força que só o sertão poderia dar a quem o conhecia. Mas Lampião, com sua alma marcada pelas muitas batalhas, sentia que era hora de ir. O último disparo foi ouvido, e com ele, o estalo final do sertão. Ele sorriu, não por vaidade, mas por saber que havia cumprido o seu destino. Lá, na imensidão da Caatinga, os homens da volante se aproximavam. A vitória estava ao alcance deles, mas o sertão não permitiria que o nome de Lampião fosse apagado assim tão facilmente. A lenda, ele sabia, viveria por gerações. E quem era capaz de enfrentar a morte e se tornar imortal no coração do povo? Só alguém como ele, o rei do cangaço. Seus olhos se fecharam, mas não foi para descansar. Foi para deixar que a história continuasse a viver. O sertão não esquece, o sertão nunca perdoa, mas também nunca deixa cair na poeira aqueles que se tornaram lenda. Lampião, com sua coragem, suas vitórias e derrotas, agora era parte do solo que ele tanto amou e odiou. As estrelas, como sempre, estavam lá no céu, como se nada tivesse acontecido. Mas no coração do sertão, as lendas jamais morrem. Elas apenas mudam de forma. Se misturam com o vento, com a terra, com o poeirão. A história de Lampião, não, tinha fim, porque ele nunca havia sido apenas um homem. Ele se tornou parte do sertão. E o sertão, como sempre, era imortal.